Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos novamente no nosso encontro aqui na nossa fé católica com Jesus e Maria. Amém. Salve Maria, irmã Cássia, Salve tudo Maria. bom? Boa tarde, irmã. Tudo bem também, graças a Deus. Que bom! Irmãos, estamos já na quinta semana de Quaresma. Estamos já entrando nessa fase de reflexão, de meditação sobre os mistérios de dor de Jesus Cristo, né? No mistério da salvação, no mistério da cruz. Então é uma fase bastante importante também para cada um de nós, para as famílias, né? Para a gente buscar um pouquinho mais esse caminho, né, de conversão, caminho de oração, de intimidade com Deus, né, e com Nossa Senhora também. Então é uma fase agora, essa semana, mais a outra semana, né, que a gente já vai entrar na Semana Santa, vai ser já é uma fase bastante importante, bastante, vamos falar assim, uma graça, né, que a gente tem, que a igreja deixa para nós, né, essas 2 semanas, né, de preparação que a gente tem para a gente fazer, para a gente celebrar aquela festa de Páscoa, né, que a gente sabe, né, qual é o sentido, né, da Páscoa, né, que é a ressurreição de Jesus e também a nossa salvação, né, que Jesus nos deu a salvação. Então, meus irmãos, hoje a gente estamos trazendo aqui com a irmã Cássia, um assunto assim bastante, vamos falar assim, bem assim, discutido também, né, na nossa igreja, para alguns, né, porque não todos sabem, né, não todos entendemos bem também sobre o assunto do dízimo, né, irmã? Dízimo. Do dízimo, porque o dízimo na igreja é uma doação também, né, que a gente também, em forma consciente, em forma assim, como podemos falar, é de coração que a gente dá para nossa igreja, não é para o padre, não é porque a gente tem esse conceito errado assim do dízimo, né, sobre o dízimo. Mas aqui hoje a irmã Cássia também ela vai contar para nós o testemunho dela sobre o dízimo, porque de certa forma também o dízimo é uma doação, é uma caridade também com o próximo. E a gente, às vezes a gente esquece, né? A gente não lembra muito do dízimo, né? E a gente sabe que a igreja precisa, não é o padre só, é que a igreja em si tem toda uma estrutura também, né? De gastos, na parte administrativa que eles têm que também manter, né? Então a gente tem que ser ciente, a gente é parte disso. Então é bíblico também o dízimo, a gente sabe que no Novo Testamento já não temos mais a palavra dízimo, a gente não encontra, mas também por isso a gente não fica livre desse compromisso, né, de pagar, de assumir um compromisso também fiel com Deus e com nossa igreja, né, com nossa paróquia também. Né, irmã Cássia? O que a irmã Cássia tem para nos falar sobre o dízimo, que é tão importante, que eu aprendi muito também sobre o dízimo com ela, né? Porque ela já é dizimista. Faz quanto tempo que você é dizimista, Cássia? Olha, a gente está em 2025, eu sou dizimista desde o 2001, por aí. Ah, 2002, que bom, né? 2001 ou 2002? 2002. Acho que é 2002. E a conversão também, nossa conversão também tem muito a ver com a questão do bolso, né? Porque não é que a gente recebe a salvação de graça, a gente também tem que dar de graça, né? Mas a gente tem que ter a humildade como que se explica isso? A gente tem que saber de que tudo que a gente tem é graça de Deus, bênção de Deus. Então, isso também se entende que é também para Deus, né? É de Deus, não é para Deus, é de Deus mesmo. É de Deus mesmo, né? O dízimo, na verdade, é de Deus mesmo, né? A gente devolve, né, o que é dele, né? Aí que eu entendi quando eu comecei a ser dizimista. E também eu comecei a ver as maravilhas que Deus faz quando a gente é dizimista. Quando a gente
se doa como a Sara está falando, né? Em outras palavras, se você quer trocar a palavra dízimo com doação, né? Por aí, né? Verdade. Então, tem muita gente que vai falar assim, mas não precisa dar 10%. 10% daquilo que você ganha, né? No meu caso, eu fiz uma aliança com Deus e é 10%, né? Com o qual esse 10% é uma coisa assim, que é a primeira coisa que eu faço é levar para o templo. O primeiro, né? Então, o dízimo é uma forma de adoração havia sido também. Além de ajudar o padre, né, as suas necessidades, como todo mundo. A gente tem que pagar luz, tem que pagar água. Todos os gastos, se tiver alguém assim na paróquia que tem que limpar, o padre tem o carro dele, coitado, que tem que arrumar. É uma luz que ficou mal, tem que arrumar, né? A roupa deles também, tudo isso. E ainda mais, o dízimo também já vai também para caridade também. Porque havia sido que, Sarinha, o dízimo que você dá 10%, isso daí também vai para Roma. Eles têm também. Vai para Roma também, gente. Separam, né? Separam o que tudo. É para evangelização, o que é para caridade, o que fica na igreja. E o dízimo, gente, é todo mês. Né, Sara? Todo mês você recebe o teu salário, aquilo é para a adoração de nosso Deus, que tudo nos dá, que tudo vem dele, é dele tudo, né, na verdade. A gente devolve aquele amor tão grande que ele nos dá, que a gente até fica assim, curto, mesmo que, como diz o padre Paulo Ricardo, não falou? Você pode até dar 10%. A pessoa que não pode dar 10% dá conforme a sua necessidade, a sua possibilidade, ou conforme a abertura do seu coração e a generosidade, né? A generosidade, né? E aí ele fica como que ele falou assim que tem gente que dá até mais de 10%, né? Você ouviu a homilia do padre Paulo Ricardo, né? Tem gente que dá até mais de 10%, 20%, 30%. A generosidade, porque Deus não se deixa ganhar em generosidade. Não se deixa ganhar. A gente também, e é um investimento. Porque você dá o dízimo, gente, é um investimento. É melhor do que você levar o teu dinheirinho na Caixa Econômica lá, ou na Caixa... no banco, né, do Bradesco, e em qualquer banco, né? Você não leva lá pro teu dinheiro ir multiplicando? Então, mas é muito melhor você fazer essa aliança com Jesus e levar no templo dele para ele. Então, eu realmente lá em Malaquias, falei com a Sarita, e falei, Sara, a gente tem que falar sobre esse assunto, né, Sara? E você também me deu a Cássia também. Porque é muito maravilhoso, gente, lá em Malaquias que fala, porque a gente encontra lá em Malaquias, assim... No Velho Testamento, né? Tudo que fala lá é impressionante, né? A gente sabe que é uma coisa assim que a gente dá para Deus e dá do melhor de nós, né? O melhor do que a gente tem e do melhor de nós. As primícias, né? Que fala, as primícias, não o que sobra, o restante, né? Porque Deus dá tudo também, né? Deus se entregou. E agora a gente, nessa quaresma, a gente está acompanhando, né? Jesus já faz o seu primeiro anúncio da paixão, né? Então, ele está se revelando, né? Que ele veio com uma missão aqui na Terra. Ele veio para se entregar, para morrer por cada um de nós, né? Aqueles que traíram ele, as autoridades religiosas que já estavam tramando, né? Projetando a morte dele, eles achavam que eles iam matar Jesus, mas Jesus já sabia. Jesus sabia perfeitamente tudo e ele já anunciava, ele já pronunciou isso, já anunciou isso muito antes. Então, a gente só devolve essa gratuidade a Deus, né? Tudo que ele fez por nós, a gente só devolve, né? Não é uma coisa assim minha, é de Deus mesmo. Então, corresponde, né, a gente com humildade, a gente também reconhecer isso e a gente fazer a nossa parte, né? Então, aqui em Deuteronômio 14, 22, ele diz assim: todo ano você vai separar o dízimo de todos os produtos de seu campo. Deuteronômio que antigamente era 14, 22. Eram frutos, né? Antigamente era cada 3 anos e era frutos o que
levava ao povo e apresentava a Deus as primícias do fruto, né? Aqui eu marquei, né? E Mateus 10:10 também diz, né? Mateus 10:10. Que você tem que levar para o templo de Deus com alegria, né? Com alegria. Com alegria. Com alegria, porque também não adianta você dar também assim com má vontade, né? Então, porque não é que a gente vai comprar nossa salvação. Muito tem um conceito errado também, né? Do dízimo, né? Então. A gente acredita, alguns acreditam, né? Que dando a gente vai receber a salvação, né? E a gente não pode pensar isso, porque a gente já está dando uma coisa que é de Deus mesmo, é devolver, né? E o dízimo é mais destinado para os pobres, né? Na palavra de Deus isso sim, fala para o viúva. O dízimo é dízimo. A ofrenda é outra coisa. A ofrenda é outra coisa. Obra de caridade também é outra. Dízimo é o dízimo. Esquece isso aí que tem gente que fala assim, eu já dei o dízimo suficiente. Não. O amor não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. E também não tem você se entrega totalmente. Então, o dízimo é todo mês, integramente. Integramente. Separado da oferenda que eu dou lá na igreja, que eu coloco lá, cada domingo, cada missa. Então, o dízimo é separado. É para o dizimista, para a pastoral do dízimo que a gente dá. E a igreja vive da providência, obviamente que até eu e a Sara, a gente entrou num estudo mesmo, né, Sara? Ela me ajudou bastante a entender melhor o tema do dízimo e entre nós, assim, porque a igreja se ajuda. Vive de providência. Vive de providência, mas, gente, a providência vem do dízimo. Vem do dízimo, da gratuidade das pessoas. Da gratuidade das pessoas. Então, a gente, tudo, como diz um padre, a hóstia custa. A hóstia também tem que comprar. Tem que comprar, tudo compra. O vinho, diz que o vinho dos padres é caríssimo, Sara. Porque aquele vinho não é aquele vinho não que a gente vinho normal, conhece né? normalmente, que a gente né? usa normalmente. Então, é outro tipo. Então, tudo. Gente, eu só sei te falar, Sara, e falo para as minhas irmãs legionárias, façam a experiência. Vem fazer a experiência e vocês verão maravilhas. E como não ver maravilhas, Sarita, com o nosso Deus? Me diga. O banco vai te faltar, um amigo vai te faltar, você falar assim, eu não estou juntando, mas Deus não vai faltar, não vai falhar. Não vai falhar. O banco pode falhar, que você fala assim, não, eu vou colocar no banco, aí vai multiplicar meu dinheiro, não sei o que. Não, porque o banco, às vezes, ultimamente, né, com as crises que está acontecendo, né, às vezes acontece crise no banco e tudo mais, né? Mas o dízimo realmente é uma coisa que a gente vai ainda sempre falar, né, Sarita? Porque é importante. Sim. É também importante a nossa vida espiritual, tudo, mas o dízimo também faz parte. Faz parte. Você não pode fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, né? É verdade. E a gente tá em falta também com isso, né? Porque isso também é caridade. A gente tem que também, de coração, né, querer dar também a Deus, né? Assim como ele, né? Ele também, né? Que ele também se doou, né? E aqui no Antigo Testamento também, em Êxodo, no capítulo 35, na construção do santuário, também eles ofertavam a Deus para a construção do tabernáculo, das tendas, sabe? Tudo isso, e com a oferenda, com as ofertas das pessoas, com as ajudas que eles separavam, né, para Deus, que Moisés ordenava à Assembleia. Aqui vou ler para vocês, no capítulo 35. Moisés disse a toda a Assembleia dos Israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Separai de entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, tudo que eles tinham disponível, né, para oferecer a Deus, né? Que tem uma lista aqui. Toda a Assembleia dos Israelitas retirou-se diante de Moisés. Então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda da reunião, para o seu culto e para a confissão dos ornamentos sagrados. Então foi com a generosidade das pessoas, de bom coração, que eles conseguiram. Na igreja não impõe, não é? Na igreja nunca... Não é, a gente sabe que isso daí não é uma obrigação, mas tudo que... Tudo e não é.
E não é porque a igreja não vai condenar uma... Por isso a viúva, né? A viúva que não podia dar, ela deu tudo que ela tinha, uma moedinha, não é a quantidade, é como a gente... Mas aí que é o está. coração, né? A viúva que deu a moedinha, ela deu mais do que os demais. Por que ela deu mais? Porque ela deu tudo, era o único que ela tinha. Se ela desse aquilo lá, e geralmente a gente fala, não, eu não vou dar não, porque eu vou ficar sem, né? Por isso que a viúva deu mais, porque ela deu tudo. Ela deu tudo. Era pouca moeda, mas era o único que ela tinha. Porque ela não queria falhar com Deus. E deu com alegria, por isso que ela foi bem vista, porque ela deu com alegria. Eu acho que ela deu com fé também, porque ela sabia que Deus ia retornar, né? Não ia ficar sem, né? Porque Deus já deu para ela, então ela falou, eu quero dar, né? E então, deu com alegria. Deu com alegria, o último que ela tinha, né? Então ela é um exemplo muito grande para nós. Como diz um padre, não lembro o nome dele, mas é um padre muito caminho para a santidade também. Ele falou assim, gente, a caridade passa pelo bolso. Passa pelo bolso, necessariamente. Passa pelo Por bolso. isso que a gente está falando a gente de oração, eu estava falando para a Sarita. E caridade também. Então, eu estava falando para a Sarita que é assim, a gente não chora para comprar um tênis. Você já tem 3 tênis no teu armário. Mas você quer mais um tênis. Aí você vai lá e compra um tênis de marca, você parcela. Você não chora para comprar aquele tênis. Você não chora para fazer qualquer outras coisas que é do mundo. Mas quando se trata da igreja, quando se trata nas coisas de Deus, nós realmente, eu me incluo, nós choramos. Choramos mais. Para as coisas de Deus, a gente acha que não precisa, que o padre vive do vento. Porque ele não tem porque tem que comer também, né? Ele tem que comer, isso, né? Tem que pagar as contas. E a gente acha que o padre vive de vento, de amores, e não é assim. E a gente recebe tudo, né, da igreja. A gente recebe os sacramentos, tudo, a gente casa. As missas, as catequeses dos nossos filhos, né? Até para nós, nas pregações. E tudo isso. Ar-condicionado, às vezes, quando faz calor, né? Como que faz aquilo lá? Da onde que cai aquilo lá? Como diz um padre, não é o Gabriel, não jogou aquilo lá do céu pra gente. Exatamente. Tem que suar pra comprar. Mas sempre foi assim, a igreja, ele se move com a generosidade dos feligreses, né? Mas essa generosidade tem que aumentar, gente. Essa generosidade tem que se afirmar. A gente vê que é muito importante também, né? A gente fala muito de conversão, assim, interior, mas isso também reflete no bolso, como disse a irmã. Porque quem não tem um pouco para dar, né? E a verdade, Cássia, eu sinto muito quando eu escuto que as pessoas colocam moeda. Hoje em dia, né? Antigamente as moedas era muito valiosa. As moedinhas antigamente era muito valiosa, uma moedinha podia valer muito. Hoje em dia uma moeda a gente sabe que é pouca coisa demais para Deus. Ai, esse Deus maravilhoso, gente. Quando eu já não tenho mais, eu costumo pelo menos para não deixar, mas dói na minha alma dar uma oferenda de moedinha para Deus, Ele que é um Deus, né? Que se está entregando no altar aí, consagrando-se para nós, né? Para nos alimentar. E Ele quer tudo, né, na nossa vida. Como que a gente vai ser tão miserável, né? Essa palavra. A gente tem que pedir para Deus nos dar esse espírito de generosidade, né? Mesquinhamos muito para a igreja. A gente mesquinha muito para a igreja. Nós não podemos, meus irmãos, mesquinhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão maravilhoso. Nossa Senhora, que é tão linda, né? Sim. É muita graça. Se deu tudo também, graça. Ela que se entregou, né? Ela que estava aí aos pés da cruz. Agora a gente está meditando as dores de Maria. A gente vê, né, quanto que Deus sofreu e se entregou por nós. Como que a gente é tão mesquinho, né? Como? E para tudo, né? O que for para a igreja, a gente já pensa, meu Deus, para que o padre quer? Para que o padre... O padre também fica doente, o padre também toma remédio, o padre também é uma pessoa humana. E uma das coisas que eu estava falando para a Sarita, que se a gente tivesse essa consciência do dízimo, do amor a se a devolver a nosso Senhor Jesus Cristo, o padre, tadinho, não ia estar trabalhando tanto em fazendo pastelada, é churrascada, é bingo, é tanta se todo mundo coisa, fazia se todo isso, mundo né? abrisse mais, né? Fosse mais generoso com o nosso Senhor no seu templo, né? Porque Deus mesmo não precisa, porque tudo é dele, né? Tudo é dele, sim. Mas o padre precisa para evangelizar, para estar conosco. Ele precisa. O que nós vamos fazer sem padre, Sarita? Então, isso que a gente não reflete muitas vezes, né? E agora, nesse tempo de conversão também,
a gente tem que falar disso, do dízimo, né? Tem, porque é importante. Existe isso na nossa igreja também. É importante, E muitos pensam que, já estou dando, já estou ajudando, já estou aqui no grupo, já tô... Ou então já tem não aquela, vou dar mais, ou então tem aquela lá, aquelas pessoas também que falam assim, eu já dei o mês passado, esse mês eu não vou dar, eu vou dar em outro mês. Aí fica... Não é constante. Não, mas tem que ser constante. Tem que ser constante. O dízimo é do mês. Aí você vai lá na tua paróquia e pede pro padre quanto que é o dízimo. Ele vai falar, né, que ele vai especificar se tem uma especificação ou não. Aí já vai da generosidade de cada um. De cada um. Aí você fala pro padre, a partir de hoje eu vou ajudar minha paróquia mês. Pronto. Tem que fazer um propósito. Seria muito bom, Você tem que fazer o propósito, gente. Sim. Se não fazer o propósito, a gente fica só naquela, que bonitinho, mas não vai, né? Então tem que fazer o propósito, ir na sua paróquia, se apresentar perante Nosso Senhor, obviamente, primeiramente, e vai lá e seja dizimista, seja uma ajudante da igreja, porque vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependo até hoje. E não vou me arrepender também não, porque tudo é dele, para ele, com ele e por ele. Exatamente. E também a gente... Para Deus, né? E também tem outra coisa, que é o conceito do dízimo, do dízimo assim em geral. A gente pensa que quando a gente fala na Igreja Católica, a gente está mais ou menos enfocando tudo isso como os irmãos protestantes, mas eles têm outro conceito, e um conceito errado disso, do dízimo. É um conceito muito errado, porque a gente não impõe, a igreja, é tudo assim, de coração que a gente mesmo tem que fazer, né? A igreja não pede, a igreja não te fala quanto... A gente não tem que fazer uma declaração para a igreja, mostrar quanto que é meu ganho mensal, meu salário. Não, nada disso, né? A igreja não pode fazer esse tipo de cálculos matemáticos. É o coração, a generosidade mesmo, né? Então, esse sentido que tem, já o apóstolo também, São Paulo, também falava das ajudas nas igrejas, né? Então, antigamente falavam, né, que era para os levitas, né, e para as viúvas, para os órfãos, né. Então, é isso, a caridade é isso, né, a gente sabe, mas quando a gente não convém as coisas, a gente interpreta errado. Eu conheço muitas pessoas que gastam muito mais os domingos nas festinhas, para os churrascos, né, para as bebidas. Então, estão tirando de Deus o que pertence a Deus, né? Então, aí, não bate, né? A nossa vida, né? É muito incoerente. Não com coincide. Deus. E aí, depois a gente fala, eu acredito em Deus, mas eu não vou muito na igreja, eu não ando muito na igreja, não gosto, porque é fanatismo. Então, aí se desentende então, totalmente, né? Do compromisso com Deus e com a igreja, com a comunidade, né? Então é isso, meus irmãos. Hoje, por enquanto, a gente... E a gente vai pedir para Deus, né, Sarita? Vamos pedir para Deus, para Ele nos dar um coração generoso, sim, uma mente que o Espírito Santo aclare a nossa mente, né, para que a mentira não tenha meios para entrar na nossa vida. Exatamente. Né? Que a verdade é o que nos leva, como diz o Senhor Jesus nesses evangélicos de ontem, eu sou a luz. Né? Quem anda comigo não caminha nas trevas. Não, caminha nas trevas. Então, exatamente. Jesus é a nossa luz, Ele é o nosso guia que vai nos guiar. E sejam dizimistas, a partir de hoje, sejam dizimistas. Vá na sua paróquia e vamos pedir essa graça nessa quaresma. Eu vou rezar também por mim mesma e por nós todas, né? Por nós todos, para que sejamos dizimistas nessa quaresma de 2025. Uma das nossos propósitos para a nossa vida, né? Exatamente. Para sempre, até o dia que Deus nos chamar daqui da terra para estar com Ele, né? Sim. Na alegria do E paraíso. Deus nos retorna muito mais do que a gente imagina. Eu 100%, né? De tudo que a gente faz, muito Deus retorna 100%. Sem contar a alegria, gente, que você sente no coração. Esse já é impagável. Né? Então, aí impagável. Você sabe onde que está o teu dinheiro invertido, gente. Você
sabe? É para tua vida. Então, é uma alegria muito grande. As coisas do céu, né? Isso ninguém vai poder te dar essa alegria, só Deus te dá essa alegria. As coisas do céu a gente experimenta, né? De uma maneira muito diferente, né, do que o mundo te dá, né? Que às vezes a gente tem tantas coisas materiais, né? Mas não provê a alegria. E das coisas de Deus, por mais pouco que seja, a gente experimenta muita alegria, né? Muita satisfação em dar, né, a Deus, né, o que é de Deus, como Jesus já falava, né, dar para Deus o que é de Deus e ao César o que é de César. Porque como diz, né, nós somos administradores dos bens de Deus. A gente não pode esquecer isso. Então. Somos administradores do bem de Deus. Trabalhamos para a vinha dele, né? Amém. Que assim eu trabalho para a vinha dele. Tu também quer trabalhar na vinha de Jesus? Na vinha do Senhor, sim. Na vinha do Senhor. Sim, que assim seja, que assim meus irmãos. seja. Deus toque nossos corações cada vez mais, né? Que também a gente... Que tenhamos generosidade com o nosso Deus, né? Amém. E de coração mesmo. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais, irmã Cássia. Até semana que vem. Até semana que vem. Com a graça de Deus, Maria. Né? Salve, Maria. Salve, Maria, meus irmãos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, irmãs legionárias.